Bem, nós estamos, como todos os amigos espectadores já sabem, principalmente aqueles queridos que se inscreveram no canal Uma Graça de Podcast. Nós estamos já na quinta temporada desse programa e nós estamos agora com o queridíssimo casal Helen e Jairo Deltiar. Esses amigos queridos de longa data aceitaram o nosso convite. Nós ficamos muito felizes com esse aceite de vocês. Muito obrigado, viu? Bom, como Obrigado vocês a já você. sabem, todos também já sabem, nós aqui neste Uma Graça de Podcast, nós não apresentamos os convidados. Os convidados é que se apresentam, porque aí daí eles falam o que eles querem falar deles, os aspectos da sua infância, da sua juventude, se nasceram em família Bahá'í, se não nasceram, como é que conheceram a fé, enfim. Então, eles vão agora se apresentar. Mais uma vez, sejam bem-vindos, querido Helen e Jairo. Então, Obrigado. agora o microfone é com vocês. Fiquem à vontade. Bom, ele pediu para me falar primeiro e me desculpa um pouco o português, um pouco assim, Está não ótimo. praticado muito, mas eu não nasci numa família Bahá'í e ainda ele não tem outros Bahá'ís na minha família. Mas quando eu estava no secundária, assim se chama nos Estados Unidos, high school, não? Eu vivia nos Estados Unidos, nasci nos Estados Unidos, etc. Eu estava buscando um caminho espiritual e estudei muitas religiões. A única religião que não estudei foi a Islã. Islam. Yeah. Quando comecei a universidade, fui para a escola de arte em Filadélfia, Pensilvânia, e começando o segundo ano, me encontrei com Moça. uma moça, ele vai me ajudar em português, Sim, ele tranquilo. sabe tudo isso. Seu português está ótimo. Nos encontramos numa cafeteria onde os estudantes reuniam e comiam. Ela perguntou para mim, tem barrais aqui na universidade? Eu falei, não, eu não, não sei. O que é a fé Bahá'í? Foi minha pergunta. E ela começou a explicar e toda a minha vida como cristão, fui criada Cristã. cristã, ok? Ah, eu não entendi este conceito de trindade. Para mim não tinha sentido não tinha lógica, porque diziam que Deus era um só, mas eram três, não? Era Deus, o Pai, Espírito Santo e Jesus, não? Mas se Deus é um só, como que pode haver três, não? Então, eu apresentei como, vamos dizer, um teste para este Bahá'í, para ver se ela tinha a resposta que nenhuma outra pessoa podia me dar. E ela usou ela desenhou no papel o sol e os raios do sol e os manifestantes Como espelhos, né? como espelhos e explicou esse conceito, Bahá'í, que Deus é um só, mas o Espírito Santo são os raios e os manifestantes refletem a vontade e luz de Deus. E meu Deus, alguém explicou para mim. Eu gostei muito da resposta dela. E também ela falou de Baha'u'lláh, não? Que Baha'u'lláh era o manifestante de hoje em dia. E eu queria saber quem era Baha'u'lláh, não? Porque eu tinha estudado Buda,
eu estudei Jesus numa outra maneira que eu fui criada, não? Porque eu fui criada a ir na igreja e escutar o pastor e não pensar por mim mesma, né? Então, eu estudei a Bíblia sozinha, li principalmente sobre Jesus, li as palavras dele mesmo. Não queria saber de assim, o que um pastor disse. Né? Mesma coisa com Buda, comecei a ver que eram iguais, não? Eles ensinavam os mesmos princípios de vida, não? Ensinam compaixão, amor, tudo mais. Então, quem era Baha'u'llah queria saber porque também eu achei que eu tinha achado que era a hora de outro, porque eu só vi na minha volta a confusão. Outros jovens, todo mundo confuso. Era 1969. Final da década de 60, início de 70. E tinha muita turbulência social e mais no meu país, a guerra em Vietnã, todos os protestos e os assassinatos do presidente, do irmão dele, de Martin Luther. Então, tudo isso me afetou muito. E eu achei que, como sempre vinha um outro, num tempo, um outro manifestante, não sabia a palavra manifestante, mas que era a hora de Jesus voltar, tudo isso. Então, quando ela disse que Baha'u'llah tem vindo, eu queria saber, talvez ele seja o que eu estou procurando. Então, ela me indicou uma reunião e nessa reunião, eles me deram um livro com as palavras de Baha'u'llah. O primeiro livro foi Baha'i World Faith. Aí tinha escritos de Baha'u'llah, de Abdu'l-Bahá, principalmente, não. E naquela mesma reunião, a primeira reunião que eu fui, eu abri o livro e comecei a ler as palavras de Baha'u'llah e eu sabia, naquele momento, que ela era a volta de Cristo. Ela era ele. Mas me dizem, não, você volta em 2 semanas, a gente tem outra reunião, você volta, você pode levar o livro. Aí eu fui em casa, eu fiz isso e eu fui lendo este livro durante aquele tempo, as palavras de Abdu'l-Bahá, de Baha'u'llah, e eu sabia que era a verdade. Tudo tinha o mesmo sentido que aquela primeira explicação. Eu fui um jovem, vamos dizer, que lia muito. Então, quando me tornei Bahá'í, um dos primeiros livros que eu li foi os Dawn Breakers. Rompedores da Alvorada. Yeah. Bom, quando voltei 2 semanas depois, me declarei Bahá'í. Mas foi depois um caminho longo depois, porque eu não sabia nada de como ser um Bahá'í. Mas o Joe, fala do Joe. Uma amiga, o Joe, e a amiga Sarah, que tinha introduzido a fé para mim, eles fizeram o que a gente chama de hoje em dia Visita aos lares. Visita aos lares. Então, eles vinham à minha casa, que era um dormitório na universidade, e eles me ensinavam assim, festa de 19 dias, jejum, oração diária, essas coisas ensinaram para mim, a oração obrigatória. Eu não eu era uma pessoa muito tímida e não muito social. Então, ir de repente a reuniões barrais com muita gente foi difícil para mim. Mas eles introduziram você a um processo de consolidação, né?
Exatamente, exatamente. E interessante que eles eram Baha'is só de 6 meses, eles mesmos não tinham sido Bahá'í muito tempo, então. Só Legal. 6 meses. Em aquele ano, ou pouco depois, tinha uma conferência em Wilmette, Illinois, no templo para a juventude, e Rahia Konum estava lá, e também perguntaram para a audiência, assim, quem tinha sido Bahá'í 10 anos, e tinha outro não levantou, 5 anos, outros 2 ou 3, e 1 ano. Aí a metade do auditório levantou mão e nos últimos 6 meses, o resto do auditório. Então, era um tempo de muita entrada de jovens na fé Bahá'í, nos Estados Unidos. Sim. Bom, esta é minha história de se tornar Bahá'í. Muito legal, muito legal. Eu acho que eu fui depois de 1 ano, mais ou menos, de ser Bahá'í, depois de uma conferência, eu fui aos uns projetos de e comecei a me integrar na comunidade de Filadélfia, onde eu morava. Mas eu sempre falo como exemplo da importância de visita aos lares individuais com os novos Bahá'ís, porque é muito importante, não? Este processo de consolidação, assim como os materiais que temos hoje em dia, ainda melhor, não? Porque é muito sistemático e é muito importante, não? Sem dúvida, sem dúvida. Linda Não, história, linda talvez, história. Agora, nosso amigo também Jairo. é, não, os fenômenos eram parecidos, mas eram. Eu estava no segundo grau, estava na aula do Henry Vardar, que é de família Bahá'í, muitos amigos conhecem. Ele, naquele mesmo verão de 1974, eu tinha conhecido Horácio, um rapaz no clube de tênis e verão e tal. A gente jogava bola, ia na piscina e tal. No mesmo verão, ele me convidou para visitar a casa dele na praia. Então, nos tornamos muito amigos, assim, os dois. Mas ele já tinha participado das reuniões Bahá'ís já por 6 meses. E daí começou o ano escolar em março e por coincidência, entre aspas, né, o Henrique estava na minha aula. Aí disse, eu conheço Horácio e tal. E aí ele começou a falar da fé e todas as coisas que ele falava, principalmente exemplos de Abu Bahá, eu achei tão bonito, quer dizer, que a gente tem um deles se você tem 10, se uma pessoa tem 10 defeitos e uma qualidade, você deve olhar essa qualidade. Então, para mim, assim, era uma coisa muito boa, e que Coisa que pelo não é menos eu fácil, tinha né? uma qualidade em 10 defeitos, né? E continuamos nesse caminho, reunindo nas quintas-feiras, no apartamento dos pais do Henry, e aí fomos. E existiam também outras coincidências que a minha é de origem judaica, então já tinham o meu próprio irmão, os meus tios, já tinham visitado Haifa, os lugares, principalmente em o Santuário do Bab, mas também a prisão de Aca. O meu irmão tinha estado lá e se impressionou que, de repente, tinham pessoas de etnias totalmente diferentes. Em Israel, na época, não tinha essa diversidade que tem hoje, mas, então, de repente, ver pessoas de descendência africana, descendência oriental na prisão em Aca. E aí ele me falou um pouco sobre a pessoa de Bahá'u'lláh, que essas pessoas acreditam no profeta e tal, mas também meus tios tinham, meus avós tinham parceiro, assim, em termos de, um era o dentista, era o seu Razi, outro
a minha avó alugou um apartamento para o casal Tetz. Todas essas coisas estavam trabalhando assim no fundo, né, do cenário, assim, construindo um cenário positivo, porque quando nós aceitamos a fé, 6 meses depois, nessa reunião, para os meus pais, os meus 2 pais foram, eles convidaram os pais, e os meus 2 pais, mãe e meu pai, foram na reunião. E também estava o casal Tetz, o Bob e a Zilmarian, estava a família do Henry e tal. Então foi uma coisa familiar, assim, não houve uma separação, assim, né? Você Então, tinha como quantos anos, Jair? eu, Você tinha 18. quantos anos? 18. Ah. Mas importante, como a Ellen falou, dessa turbulência nos Estados Unidos, da guerra do Vietnã, dos hippies, do Woodstock, ela também. Então, aqui a gente tinha muito, quer dizer, lá no Brasil, em Porto Alegre, tinha muito esses grupos, como o Hare Krishna, os Meninos de Deus, os Munis, que tinham essa questão de separar da família, sabe? Que a tua questão espiritual tem que ser individual e fora da família. Então, eles alugavam casas, o pessoal ia lá, começava a morar nas casas, tinham institutos assim de 12 horas por dia e tal, e normalmente acabava com ruptura do jovem e a família. Então, era uma coisa que eu não podia conceber. Então, assim como essa questão positiva que a Ellen falou da visita aos lares, para mim foi essa questão que a família tem que estar integrada, tem que aceitar essa transição de não ruptura com o passado, que dentro de uma cultura judaica é muito forte, principalmente por causa da perseguição, não só histórica, sabe, da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos no Oriente Médio, mas também no dia a dia, assim, na escola, sabe? E as pessoas, ou por ignorância, ou por... Bom, preconceito é ignorância, mas por incitação. Mas como é que a sua família se portou diante desses fatos que você mencionou aí? Meninos de Deus, Hare Krishna, os jovens saindo da família. Qual foi o sentimento da sua família com relação a isso? Eles ficaram apreensivos? Eles ficaram tranquilos, porque já conheciam alguns Baha'is em outras condições. Tinha um médico, o seu Hernani Mendes, doutor Hernani Mendes, foi colega de um tio meu. Como eu falei, o senhor Haas foi dentista de alguns isso facilitou, amigos, né? Parentes. Então, existia uma relação já existente de confiança, de admiração, de famílias. O próprio Farhad era relativamente jovem, mas era médico conhecido da comunidade. Eram pessoas assim dignas de confiança. Certo. E também que os parte da minha família são judeus sefaradis, judeus que vieram do Oriente. Então teve uma festa que eles convidaram os Baha'is. Eu não me lembro direito quando é que foi isso. Eu acho que era no tempo do avô do Henry, que ainda morava em Porto Alegre. Então eles foram na sinagoga sefaradi, porque tinham muitos desses Baha'is iranianos pioneiros que eram de descendência judaica. O próprio Farhad, né? Então houve também Farhad, a família Vardat, e etc, etc. Mas foi importante que eles também receberam os Baha'is por causa dessa ascendência em comum e histórica e tal. Então, é interessante esse episódio que você está contando, porque eu estou lembrando eu conheci a fé Bahá'í em 71, 72. Comecei a frequentar durante 1 ou 2 anos e tal, mas em 73 me tornei Bahá'í. E eu já era órfão de pai. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. Então, fui criado só pela minha mãe, tenho 2 irmãs. E aí eu comecei a participar com muita regularidade das atividades de jovens Baha'ís em Belo Horizonte.
Até que um dia, era esse período que você está relatando aí dos meninos de Deus, dos Hare Krishna, de muita revolta pelo mundo afora. Helen lembrou como é que estava nos Estados Unidos com relação à guerra do Vietnã, mas na França também tinha movimentos violentíssimos da juventude, e no Brasil a chamada revolução, né? A tomada do poder pelos militares. Então, estava tudo uma efervescência, né? E aí eu lembro que o meu tio, irmão da minha mãe, chamou minha mãe no canto e falou: olha, eu estava indo para uma escola de verão em São Paulo. Quer dizer, eu já ia sair da família e ia para outro estado participar de alguma coisa. Aí meu tio procura minha mãe e fala: Geni, você está sabendo que religião é essa que o Padinha está se metendo? Esse negócio perigoso aí. Aí mencionou todos esses movimentos de juventude, né? Aí minha mãe vira, e eu ouvindo a conversa, né? E a Uau! minha mãe vira para o meu tio e fala assim: olha, ele perguntou se ela conhecia essa religião. Tá? Falou: olha, eu já li alguma coisa, mas não li o suficiente ainda para saber exatamente que religião é essa, mas eu vou ler, porque ele deixou alguns folhetos, livro aqui para eu ler. Mas uma coisa eu te digo: deixa Padinha quieto, porque agora, desde que ele começou a frequentar essa religião, ele está melhor filho do que ele era antes. Então, deixa quieto. Então, É, isso foi muito interessante, porque os nossos pais e parentes olhavam muito através do nosso comportamento, né? exato. Mas Este sim. também aconteceu comigo, que, bom, minha mãe sabia da fé Bahá'í antes, porque quando eu era criança, tinha vizinhos que eram Bahá'ís, Uhum. um, e não sabia, eu não sabia, Uhum. mas E convidar. eu quando cresci e ela me falou, aí lembrava daquela família, não? Mas a mesma coisa, como meus pais viam meu comportamento e como a fé Bahá'í fazia tão bem para mim, meu meu pai, que era muito liberais, eles não minha família era assim que você encontrava teu caminho, não ninguém falava para ti, você não pode fazer isso, tal. Mas eles observaram o comportamento, onde meu pai disse: você tem que ensinar esta fé para teu irmão, para ele melhorar de comportamento. Ah, Pois é, pois é. ele Como é nunca que é aceitou a sério o fé. Mas exemplo, né? agora, acho que talvez eu mande a Ellen falar um pouco da ida de pioneirismo para o México e depois Ah, para o não, pois é. Brasil. Então foi assim que vocês conheceram a fé Bahá'í, foi assim que vocês Yeah. se tornaram Bahá'ís, né? Agora, naquele pedaço que, depois que já estão consolidados, essa visita aos lares que Helen lembrou de muita importância, que antigamente a gente falava fazer ensino, né? Fazer ensino era visitar outras famílias para falar sobre a fé quando eles não sabiam, e quando eles já eram Bahá'ís, a gente falar sobre as coisas da fé. Era chamado ensino, hoje visita aos lares, que é a mesma coisa, né? Mesma Mas é coisa. muito importante mesmo. Mas aí chegou o momento de vocês, por exemplo, Helen nos Estados Unidos, Jário no Rio Grande do Sul. Eu lembro de Jário participando de várias escolas de verão, encontrava com Jário em Salvador, encontrava com Jário em Manaus, e esse Horácio, né, que era amigo dele, eles sempre viajavam juntos, com o Henry, né? Então, essa juventude inflamada aí com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, como é que surgiu aquela vontade de servir a fé em outro lugar, sair de pioneiro? Bom, para mim foi que primeiro eu me formei como professora, passei, assim, terminei a universidade, me formei como professora, fiz algumas viagens de ensino de curto, como eu fui para Belize. Belize e também para a reserva indígena em New Mexico, um, em dois projetos diferentes, em 1972. Depois. Bom, em breve, quando terminei a formação de professora,
fui procurar meu primeiro emprego em um lugar onde eles faltavam uma pessoa para formar assembleia. Uhum. Naquela época não era muito importante a formação de assembleias, né? E salvar essas assembleias e tal. Então, meu primeiro emprego como professora era também em uma cidade onde faltava uma pessoa para a assembleia, né? Então, esse se chama Homefront Pioneering, basicamente. É pioneiro interno. Quando eu estava lá, conheci uma família que tinha sido pioneiros em África do Sul. O Jack e a Sue fazem Jack e Sue von Frazenkiewicz. Era a cidade onde eu lecionava, era a cidade onde a Sue tinha nascido e se tornado Bahá'í. Edwardsville, no sul do estado. Edwardsville, Illinois. No sul do estado de Illinois, perto da cidade de St. Louis, já no outro estado de Missouri, no sul, assim. Então, nos tornamos muito amigos e falamos muito na educação, e eles foram lá, conhecia na escola onde eu lecionava e tal. Também eles falavam muito de pioneirismo. Um dia, eles mostravam na reunião que tínhamos em Edwardsville um filmezinho sobre o Green Light Expedition. Da Huracán, que foi para o Rio Amazonas, né? A expedição. Projeto Luz Verde. Luz Verde. Isso me tocou muito o coração. Uma coisa se resonated. Que eu acho que até que eu vi meu futuro quase naquele momento, e Jack e Sue iam para o Brasil. Naquela época, eles me convidaram a ir no Brasil também, mas eu queria terminar, eu queria me formar um pouco mais como professora. Eu voltei. Ter mais experiência, né? Ter mais experiências. Ter mais experiência. E formação. Eu fui lá em Washington, D.C., para me formar mais como professora montessoriana. E lá conheci uma mexicana que tinha sido diretora. Não, era professora no orfanato, professora de montessoriano no orfanato. Ela me convidou a lecionar em este orfanato. E eu fui junto com uma outra americana e nós estudamos espanhol antes de ir, então eu estudei espanhol. E aí eu fiquei no México 3 anos como pioneira lá e professora. Era durante o jejum e eu estava meio desesperada porque o orfanato não arranjava visto para ficar. Você se virava indo na fronteira. Eu tinha ido na fronteira num ônibus e era uma experiência horrível. Ir como mulher americana sozinha no ônibus até a fronteira foi horrível. Então, eu não queria mais fazer isso. De repente, recebi uma carta. Eu estava rezando para uma solução durante o jejum e recebi uma carta na mesma hora que eu mandei uma carta para Jack e Sue no Brasil através da Assembleia Nacional, porque eu nem sabia o endereço deles. Na hora que as cartas cruzavam no correio, eles não sabiam que eu mandei uma carta e também não sabia que eles mandavam uma carta. E chegou esta carta dizendo que estamos começando uma Escola das Nações, em Brasília, e queremos convidar você a lecionar na escola. E foi a resposta, porque não queria parar de ser pioneira, mas a situação não dava mais.
e eu fui para Brasil para lecionar na Escola das Nações e conheci o Conheceu essa figuraça aí, né, Helen? isso. Tava já tá no alto, já estava tudo planejado, né? Mas Bom, aí então essa primeira experiência sua como pioneira foi indo para o México, né? Foi, Que foi. legal, que legal. E essa Escola das Nações tem uma longa história com a minha vida. Eu estava prestes a entrar na universidade, eu morei durante uns 6 meses na casa de Sue e Jack, quando eles moravam em Foi. Manaus. Uhum. Sim, É, Manaus. e a minha atividade Bahá'í favorita, que é até hoje, só que hoje não tem mais a mesma energia, é aula para criança. Eu adorava dar aula para criança. Eu tinha uma turma de crianças em Manaus com mais de 100 crianças. Oh, Era uma farra, era uma festa muito incrível. E dessas crianças, hoje tem pioneiros que moram até aí nos Estados Unidos. Enfim, a história é longa. Mas a Sul me convenceu de que eu tinha que fazer pedagogia. Eu estava em dúvida em fazer psicologia, sociologia. Ela falou: não, você tem que fazer pedagogia, porque você faz pedagogia, se especializa em administração escolar, e nós vamos montar uma escola. A escola, inicialmente, era para ter sido estabelecida em Belo Horizonte, que tinha até um Bahá'í lá doado um terreno para que a escola fosse fundada lá, mas aí, por várias razões, ela foi para Brasília, né? E começou sem nada, sem Sul dando aula, a Escola das Nações começou no fundo do quintal de uma escola metodista. Não foi, exato. né? Então aí pronto. Aí eu fiz pedagogia, fiquei tão convencido que eu lembro que em Manaus, na época, só tinha uma universidade federal, né? E a gente tinha que optar a primeira ou segunda opção, né, no vestibular. Eu coloquei primeira opção pedagogia, segunda opção pedagogia. Pronto, eu queria só pedagogia agora. E aí pronto, passei, fiz a universidade e me especializei em administração escolar por causa da Escola das Nações. Aí é outra história e a história hoje é é. com vocês, né? Não, Então aí mas Olha, temos uma conexão. toda hora tem. Não, é interessante que o casal Grandfathers and Kiewits também tem conexão com outros Baha'is que também moraram lá com eles, mais por causa da música que eles também é, têm. O próprio, os filhos são músicos brilhantes, a gente sabe disso. É uma história muito interessante. E é, também uma história engraçada, talvez, desse pioneirismo, que o filho mais velho, o Jason, né? Ele tinha nascido, ele é filho de pais americanos, nascido na África do Sul. Depois migraram para o Brasil. André Aí ele também é não africano. então não sabiam o que fazer. Ele não podia ser da África do Sul, porque na época o governo era muito restrito em relação por causa do apartheid. Eles não podiam, nenhum estrangeiro podia ter cidadania. Ele É. também não era americano porque já tinha morado muitos anos fora dos Estados Unidos. E aí ele não tinha nascido no Brasil, não podia ser brasileiro. E os pais não eram brasileiros. Era muito engraçado. Acho que depois resolveram o assunto, mas eu... E também a minha ida para Brasília foi assim também. Existia uma possibilidade de trabalhar, eu não tinha nenhuma experiência. E tinha uma formação muito restrita, mas a gente dava aula para as crianças e conhecia os filhos, principalmente o casal do Jimmy e a Janine Sacco, né? E pais do Marco e da Lisa. Então, a gente tinha essa interação com pioneiros americanos e também pioneiros persas em Porto Alegre. Já Então, tinha Zé gerou essa e Robert possibilidade. também lá, né? O Robert, na época, o Robert e a The Zel Walters. davam aula na universidade, na PUC e tal. Então, a gente teve essa possibilidade e na verdade, Padinha, antes de ir para a escola presbiteriana, na verdade, não, Era presbiteriano. antes presbiteriano, né? disso também fazia parte era de um curso de inglês, uma parte do curso de inglês alugavam algumas salas. E o pátio era num parque na frente, era muito
são coisas assim, da pré-história, da Escola das Nações. Eu acho que vocês podem dedicar a outros pioneiros, porque servir na escola, na época, era pioneirismo. E tinham vários assuntos, assim, desde pessoas da Embaixada da Rússia, desde pessoas de países muçulmanos, desde pessoas de... É uma verdadeira escola das nações. pessoas assim, cristãos fundamentalistas, que queriam saber o que é esse negócio de ensinar a fé, Bahá'í. Outros tantos eram mais assim do tipo de separação de religião e Estado, não se podia falar de Deus, tinha de tudo, era uma salada, mas sempre tinha um grupo de pais que eram muito gratos, e pais brasileiros muito gratos, que era também outra coisa nesse fuzuê todo da Escola das Nações, que o diretor da escola americana, que é uma escola padrão incrível de Brasília, a Escola Americana de Brasília sempre foi e sempre era uma escola de muito bom nível, de muito prestígio. E prestígio. Aí, mas mudou o diretor, e o diretor tinha sido diretor da escola americana em Teherã. Aí teve o golpe e ele saiu do Irã, obviamente, né? Revolução de 79. Isso. E ele foi trabalhar em Brasília. Aí, então, ele quis fazer um negócio muito americano demais, sabe? Mais americano que os americanos. Isso. Mas aí, então, lá na escola, os pais brasileiros, muitos deles parecidos com os pais da Ellen, no sentido liberal, que apreciavam a cultura americana, apreciam principalmente o inglês, eles ficaram muito chateados com esse excesso assim de nacionalismo americano. Então eles buscaram uma opção, e justamente aí que não surgiu a Escola das Nações em si, mas tinha nascido um pouco antes, mas esse foi um impulso gerador de alunos, de recursos, de apoio para a documentação, porque muitos desses pais, que até hoje estão em contato, quer dizer, os filhos, né, com a Escola das Nações, eles contam isso, que os pais ajudaram na fortaleceu, formação. Né, Jairo? Isso. E nós presenciamos isso. E aí, então, depois, nos casamos em 83, janeiro de 83, aí o Luiz Gregory nasceu no final do ano. Nós casamos em janeiro, o Luiz nasceu no final do ano. E depois ficamos em Porto Alegre um ano e meio, mas na época também, por causa da Revolução no Irã, muitos persas saíram como refugiados. Então, a Assembleia Local pediu que nós também saíssemos de Porto Alegre, para não ver uma concentração de Bahá'ís na mesma cidade. Tem duas situações aí que você me fez lembrar, desculpa interromper. Fala, não, é um bate-papo, um interrompe o outro e tal. Hoje é moda um interromper o outro, né? Não, puxa vida. Não. Desculpa. Não, mas assim, uma coisa que você falou, duas me lembrou. Uma é essa questão do pioneirismo, né? O conceito de pioneirismo que a gente conhece de Mensagens da Casa de Justiça é todo aquele Bahá'í que sai de onde ele mora e vai para outra cidade, seja por que motivo for, mas que naquela outra cidade ele continua Bahá'í, continua ensinando a fé, continua fazendo a visita aos lares dos amigos Bahá'ís ou não. Então, esse conceito, por exemplo, quando Helen sai dos Estados Unidos e vai para o México, ela já vai com emprego, ela já vai procurando melhorar profissionalmente, mas ela continua servindo a fé. Ela é pioneira. Quando ela saiu do México e veio para o Brasil, a mesma coisa. Você, quando saiu de Porto Alegre, foi para o Brasil, a mesma. Então, quer dizer, hoje o conceito de pioneirismo ainda está mais amplo, né? Quer dizer, eu posso ser pioneiro na minha própria cidade. Eu estou numa vizinhança e tem uma vizinhança na minha cidade que não tem Bahá'ís, ou que está começando a uma atividade Bahá'í, eu posso mudar para lá, né? Então, esse é o conceito de pioneirismo. Eu sei que Helen está doida para falar. Então, eu quero dizer que agora
posso interromper? Pode, depois eu continuo. Agora nós estamos morando em uma das áreas dos Estados Unidos mais ativas, que tem um Instituto Bahá'í. Como é que é o nome, Helen? Por exemplo, em nossa cidade tem 4 festas de 19 dias. Como é que é o nome da cidade? Em North Carolina, Norte da what is Carolina. it's called the Triangle. O nome da cidade é Carrboro. Carrboro faz parte de um triângulo de cidades. Carrboro é perto de Chapel Hill, Durham e Raleigh. É um triângulo e foi representado neste filme recente, Expansive. What's it called? Perspectiva expansiva. É próximo onde René serviu no quartel, no exército, né? É próximo. Agora, esse quartel de exército é outra cidade. Tá. Mais a sul, um pouco, onde agora está morando uma filha, Leonora, está morando lá. E esta agora se tornou uma meta do triângulo, porque o triângulo é tão saturado de Bahá'í que agora estão assim procurando metas perto. Então, nós estamos indo 2 vezes por mês para apoiar as atividades na casa de minha filha. Então, estamos sendo pioneiros dentro de North Carolina. Muito bom. Cumprindo uma meta. Mas e também o conceito que você estava falando, a minha própria filha, outra, Débora, ela morava num conjunto residencial que tinha muitos imigrantes. Então, ela tinha na casa dela, no apartamento dela, aula de criança e reunião de pré-jovens e também jovens. Então, quer dizer, como você falou, muda para um bairro onde tem mais atividades, ou para uma expansão das atividades. Mas só dando continuidade àquele assunto, senão ele vai fugir muito longe. Mas Helen mencionou aí uma coisa que vai de encontro o que eu ia dizer. É que, bom, pioneirismo é isso aí. Hoje os conceitos ampliaram, né? Não é que mudaram, ampliaram, né? E uma outra coisa que nos escritos de Abdu'l-Bahá ele menciona, que ele dá um exemplo, né? Quando tem muitos Bahás juntos no mesmo local, como você mencionou, Jairo, que era em Porto Alegre, muitos pioneiros, imagina, seu Haas, Dona Guite, Robert, Walker, Zell, tantos outros, família Vardat, nossa, tanta gente, Farhat, Chayane, enfim. Então, o que é... E Helen falando aí da região suas, né? Então, Abdu'l-Bahá fala que é como se fossem velas, muitas velas acesas, muito próximas uma da outra, uma pode derreter a outra. É verdade. Então, quer dizer, vão separar. Eu lembro que em Belo Horizonte, Sérgio Couto fez que a gente chamava de instituto na época, né? Instituto para Levantamento de Pioneiros. Então, ele dava um curso sobre ensinamentos da fé durante um final de semana. E no final da tarde do domingo, ele fazia levantamento de pioneiros para cumprir metas a nível nacional e internacional. Então, eu lembro que numa dessas atividades se levantaram em Belo Horizonte 37 pioneiros. Dona Efate queria morrer, porque ela achou que a comunidade acabou. Porque era assim, a participação nas festas de 9 dias era em torno de 60 pessoas. Sair praticamente 40, quer dizer, sair 2/3 da comunidade uma vez, né? E aí, mas tem promessa de Bahá'u'lláh que, quando sai, ele levanta um de igual qualidade, de igual potência, né? Enfim. Então, aí é isso que aconteceu. Quer dizer, eu lembro que Sérgio mencionava isso. Se vocês não saírem daqui de pioneiros, essa comunidade pode acabar, porque muita vela potente, muita vela acesa, uma próxima da outra. Foi mais ou menos o que está acontecendo aí com vocês e aconteceu com Jairo lá em Porto Alegre. Mas também eu acho que tem uma lição sobre um outro
espectro, que é a questão da praticidade, eu acho, da realidade. Então, nós também pensávamos ir como pioneiros para o interior do Rio Grande do Sul. Até algumas pessoas sugeriram isso. O Cefid Vaz, Farhang Cefid Vaz. Vocês podem estar num lugar que não é tão longe dos familiares e tal, e podem dar atendimento e voltar. Então, nós tentamos outras cidades que, por exemplo, para Porto Alegre, Santa Maria, e a própria fronteira, Ribeira, Santana do Livramento, chegamos até a visitar algumas vezes. Hoje, E Livramento tinha está a outras Sandra, né? A possibilidades. Sandra, a Mas não, família dela. Sandra, a família pode ser, dela, acho que que quando eu vou para o Brasil não tenho tempo de ir para outros lugares, mas tivemos lá em Santana de Livramento, eu e a Ellen, mas antes também eu e o Luiz Henrique fazendo ensino e tal. A gente tem muito carinho por essa cidade, mas na época não existia uma coisa mais prática, teríamos que começar de novo. Então, surgiu a questão de Porto Velho, que, de novo, essas conexões, está entendendo, de pessoas amadas que foram pioneiros antes e iniciaram projetos, continuaram. Então, Jairo, a desculpa. querida... Eu queria só lembrar aos nossos ouvintes, né, que preste bem atenção nessas histórias de vocês, que estão maravilhosas. Mas, assim, essas que você está chamando de conexão, nada está solto no mundo, tudo está muito bem arranjado, né? Então, muitos daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, porque muitos não veem, viu, Jairo? Muitos só ficam ouvindo o podcast. Bota tá bom. bota a fita no carro, bota o CD no carro, grava e depois, durante a viagem, vai ouvindo. Mas desenvolver essa percepção dos sinais. Às vezes eu tenho o desejo de sair da minha cidade com a minha família ou sozinho para outra comunidade, para servir como pioneiro. Às vezes eu estou sendo até transferido do trabalho, mas para uma cidade onde está precisando de desenvolver a comunidade Bahá'í. Então, a gente fica atento sobre essas histórias de vocês, porque são muitas conexões interessantíssimas que vão levando a gente para onde Deus quer. Aí a gente se torna, como o Bahá'u'lláh fala, irrestritos como o vento, né? Exato. Mas desculpa. Mas então aí Catarina Monagem e Farhang Monagem moravam em Porto Velho com as duas filhas e agora por essas conexões elas amigas casaram com pessoas também do nosso conhecimento, que tem irmão aqui, o outro tem trabalho na comunidade internacional Bahá'í, essas coisas assim que se conectam. Mas na época, então, a Catarina tinha fundado esse pequeno projeto chamado Novo Jardim, que era uma pré-escola. E a Ellen tinha muita experiência em pré-escola e fomos. O Luiz tinha 1 ano e pouco. Logo em seguida, teve a Conferência de Manaus, em 1985, que o Rehanun veio, que era a comemoração dos 20 anos da Luz Verde, ou 10 naquela época, depois teve 20 mais tarde. Mas aí nós fomos e já estávamos em Porto Velho e moramos lá por 13 anos. E foi interessante porque a experiência que eu não pude ter na Escola das Nações, que o próprio Jim disse, seria bom que você ensinasse numa escola pública, aí sim você vai estar preparado. Sabe, é coisa de gringo, né? De sempre estar preparado para as coisas. Mas ele estava certo nesse sentido, que a experiência... E foi a experiência que eu consegui ter. E, na época, em Porto Velho, Rondônia era um estado muito carente em termos de profissionais formados em vários níveis, principalmente professores e médicos, essas coisas. Então, eu consegui consegui um emprego no estado. No começo era só um contrato, depois virou um concurso. Então, foi interessante. Então, foi uma confirmação de Bahá'u'lláh sobre as coisas, dentro da esfera e expectativa que eu tinha. E também existia dentro... Então, a Ellen começou a fazer atividades basicamente de bairro, que se faz hoje, né? Que núcleos
de atividades que eram no nosso bairro. Sem o livro 3, não? Sem o livro de aula de criança. Sem o livro de aula de criança. A gente se virava no que podia encontrar ou criar, não? Mas tinha aula de criança toda semana. Naquela época, mas tinha uma integração com atividades de arte. Naquela época, 1984. Naquela época, o próprio livro 1 era dividido em 3, né? Não, mas foram essas coisas. Eu acho que ajudou a sistematização. Nós vimos esse nascimento do processo de instituto no Brasil, e que já nunca tivemos a possibilidade de ir para a Colômbia, como alguns barrais que nós conhecemos foram, e depois participaram na tradução dos livros e publicação dos livros. Mas a gente pegava esse material e começava a aplicar dentro dessa perspectiva de aula para as crianças. Mas isso foi muito mais tarde, nos anos 90, não? 96, Carlos e eu fomos para Puerto Terrada, né? Na Colômbia, lá com o doutor Arbab. Bom, ele já estava na Terra Santa nessa época também. Mas fizemos um curso lá intensivo de 15 dias, e exatamente quando a Casa de Justiça lançou a nível mundial, em 1996, o Instituto do Rio como aquele material que era para ser realmente estabelecido no mundo todo. E nós fomos para Manaus para ser treinados, lembra, Jair? Aí, na época, já tinha Iranduba, né? Exato, nós fomos para Iranduba com os 3 filhos para se formar no Instituto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que eu já quis perguntar, mas está passando, agora vocês falaram em filhos, eu novamente lembrei. Vocês não falaram o nome dos seus pais. Eu acho que falar o nome dos pais nesse programa é fundamental, porque sem eles a gente não estaria aqui batendo papo. Ok. Bom, meus pais? Sim. Ok, meus pais são Judson Chaplin e Philippa, Pippa, conhecido como Pippa. Dunham. Dunham Chaplin. E meu pai era um professor no Harvard e depois um diretor do Departamento de Educação em St. Louis, University of St. Louis. E minha mãe era um antropólogo e arqueóloga, e professora de História de Arte também. Muito bem. E o Jairo? O meu pai nasceu na Ucrânia, quer dizer, meu avô nasceu na Ucrânia, meu pai foi levado para um assentamento judaico onde hoje é Moldávia, e depois Moldávia, e migrou para o Brasil como criança e foi registrado como brasileiro, mas na verdade ele nasceu nesse assentamento judaico agrícola. O nome dele é Simão Dertiar. E a minha mãe nasceu em Porto Alegre, mas os pais dela também nasceram fora do Brasil, na Turquia. Eram judeus da Turquia. E a minha mãe chamava Geni Dertiar, ou Ben-Sussan Dertiar. Então, meus avós nasceram na Esmirna, Turquia, e uma cidade pequena chamada Urla, que hoje é um lugar chique. Quando eu falo que o meu avô nasceu em Urla, todo mundo, quem é da Turquia sabe que é um lugar assim, tipo, sei lá. O Belo Horizonte. Tipo, não, melhor. Estou brincando. Tipo, assim, Porto Seguro, umas coisas assim, sabe? Então, eles eram de ascendência judaica de dois grupos diferentes, Ashkenazi e Sefaradi, mas não eram muito religiosos do ponto de vista ortodoxia, se bem que isso depois apareceu na família. Alguns dos meus parentes se tornaram mais ortodoxos, e depois saíram, depois voltaram. Então, existem essas diferenças, não é aquela história estereotipa do judeu que, sabe,
Sim. que é assim, se bem que a gente teve isso. Uma outra história interessante dos meus parentes é que quando os meus filhos foram ou por peregrinação para Israel ou porque serviram no Centro Mundial, eles visitaram uma tia minha, que era irmã da minha avó. E ela recebia super bem, ela era a mais religiosa de todos e sempre recebia eles com muito carinho, e os na época que eram noivos, não eram ainda iam casar e tal, porque tinha esse contexto da família. Então, eu acho que é uma coisa muito importante quando existe uma evolução da religião, mas preserva esses princípios que são queridos da família. Eu acho que a gente está num porto seguro, a gente está numa. Então, tem como crescer essa unidade e não criar divisão. Muito legal, muito legal. Então, o nome da sua mãe era Geni? Geni. A minha Como a também. tua mãe. É, Com J. Era com J. é. Muito Mas bom. alguns escrevem com G, às vezes. O da minha mãe era com GY no final. Mas A ela minha, tinha, a identidade dela era com J. isso. A minha era o contrário. A identidade era com J e a. Anyway, mas eu acho que também, dentro do assunto de pioneirismo e ensino, eu acho que a gente tem que ter esse balance, como é que chama? Esse Equilíbrio. equilíbrio de questões práticas e questões de total confiança em Bahá'u'lláh, total confiança no desígnio de Deus, mas também fazer, vamos dizer, o nosso tema de casa, assim, como se diz no meu tempo, em inglês é homework, né? Fazer o dever de casa. O dever de casa. E que algumas coisas têm que ser bem práticas, algumas oportunidades surgem, outras não, algumas é o momento, outras você tem que esperar alguns anos ou décadas. Algumas coisas a gente constrói para os nossos filhos, não para a gente, É. e etc. Eu lendo outro dia um escritor, eu sempre estou mencionando isso nos nossos programas de Uma Graça de podcast, que era o cara estava falando exatamente de confiança em Deus, de fé, essas coisas. Então ele disse que fé e confiança em Deus é quando a gente dá um passo e depois Deus coloca o chão. Tá certo. Realmente é mais ou menos a vida de um pioneiro é essa, né? Essa confiança tem que Bom, ser assim, meio irrestrita. eu sempre procurava colocar ver um pouco de chão primeiro antes de É verdade. sendo uma pessoa Cautelosa. cautelosa, mas Mas não sim, faz mal nenhum. Isso que geral, mas não Porto faz mal. Velho Porto Velho realmente foi difícil, principalmente no começo, porque não tinha infraestrutura Na cidade. na cidade, era você dormia com mosquito net, A Mosquiteiro. rede de mosquito, mosquiteira. era um calor Eu lembro terrível. quando eu visitei vocês lá. Lembram quando eu visitei vocês? Lembro, Sim. lógico. Então, Estas visitas foram muito especiais, não? As pessoas foram como você como é que eu não entendi? Mas não, essas visitas de instrutores ou de mesmo pioneiros passando, indo para Manaus, eram muito especiais e ajudavam a gente, confirmavam a gente. Só o fato de a gente estar lá, porque durante muito tempo, para ir para Manaus, por terra não existia. Então, as pessoas tinham que ir até Porto Velho e pegar um avião, Não, mas ou quando eu então pegar morei. o barco. Não, mas o período que eu morei em Manaus, que eu fui visitar vocês, ainda tinha estrada. A estrada Era durou 18 horas de ônibus. É. Eu lembro que a gente chegava em Porto Velho, se a gente cuspisse no chão, saía tijolo. Exato. Tanta poeira, né? Isso. Poeira. Não, mas isso era na época do verão, que se chama, né? Na seca, né? Mas tinha época que o pessoal chegava na rodoviária para comprar passagem em Porto Velho, Manaus. Não, a gente não está vendendo, a gente só vende quando for chegar o ônibus, porque é o mesmo que vai e volta. Então, era uma estrada que foi construída pelo
o Banco Mundial, mas o Banco Mundial não financiava a manutenção. E ninguém. Depois de um tempo, acabou, literalmente, a estrada acabou, e A só tinha selva alguns invadiu, trechos né? até aumentar. A selva invadiu a. E depois o Rio, e na época. E é essa cidade mais perto, Rio Branco, É. a comunidade mais perto de nós, tinha assembleia, não? No Para Acre. nós era assim um paraíso ir lá para. Porque tinha uma americana, Mas Cátia, né? 6 meses no ano, Dona e a Cátia. Dona Cátia, 6 meses por ano a estrada não servia. Você não podia ir lá durante a estação de chuva. Mas depois asfaltaram e teve o sistema. Mas eu acho que também dentro dessa perspectiva que você colocou, de que a gente dá o passo, depois Deus constrói o caminho, e o que a Ellen falou, ela pelo menos quer ver uma parte do caminho consolidado, assim, né? Então, mas aí quando a gente chega lá, às vezes também o caminho desaba, e você tem que construir outro para outros. Então a gente tinha uma esperança, sei lá, da escola, mas uma escolinha, mas era tudo na nossa casa. A gente não tinha ideia de como isso ia funcionar, e parecia mais fácil, mas aí afetou muito a saúde do nosso filho. Aí outros começaram a nascer, então a gente pensou outras possibilidades. Então, aí eu comecei a dar aula no Estado, também surgiu essa oportunidade no Estado, que antes eu só dava aula numa escola particular, e tínhamos a escolinha de manhã e tal. Então, você Bahá'u'lláh abre outras portas, e planejar totalmente o que vai ser o nosso futuro é difícil também. Então, tem esse equilíbrio assim que a gente tem que buscar sempre. Sem dúvida. E vocês lembram assim, de alguns momentos, alguns episódios que foram, de fato, quer dizer, só de viver em Roraima, em Rondônia, naquele período que vocês viveram, já era um enorme desafio. Mas dentro do desafio, vocês lembram de alguns outros desafios do período que vocês estavam lá? Desafios tão poderosos positivamente como aqueles desafios que vocês falam, eu acho que esse a gente não vai aguentar, vamos embora daqui.